que foi realizado uma ampulectomia cirúrgica e 4 gastrodenectomia. O que foi avaliado nesse tipo de pacientes? Foi avaliado a idade, o sexo, as comorbidades, o tamanho da lesão, a morfologia, o tipo histológico da lesão e o tipo de procedimento. O tipo de procedimento foi avaliado a técnica, que foi a micosectomia, o tempo de ressecção, se foi ressecada completamente ou não a lesão, se apresentou ou não eventos adversos e se foi colocado ou não um stent na região que foi feita a ressecção. Foi realizada também ressecção completa, R0, que foi confirmado histologicamente pela patologia, e as lesões suspeitas foram seguidas como lesão residual, também elas foram avaliadas depois da boitomia. Como foi realizado tudo isso daqui? Foi realizado um score de propensão de correspondência de papila maior e menor, é tipo um score de é, entre pacientes, né, para ver a conexão que teve entre eles. E foi mais ou menos uma análise de regressão logística. Aí foi visto a idade, o sexo, os achados histológicos e o tamanho dessa lesão. O que aventou essa análise de propensão? Foram avaliadas 20 lesões da papila menor e 40 lesões da papila maior, os quais foram realizadas a papilectomia dos focos. E nesse trabalho foi também usado a ecoendoscopia ou algum tipo de imagem transversal. Isso foi deixado a critério do endoscopista, para ele avaliar se qual que vai ser a técnica a ser usada e qual que vai ser a metodologia que o médico vai ser usar. O procedimento também foi a critério do endoscopista, que foi feito por sedação ou por anestesia geral, e foi usado em endoscopio terapêutico, né, aquele canal de diâmetro um pouco maior. Outros aspectos foram deixados a critério do endoscopista foram a injeção da submucosa, o uso de alça de polipectomia, a configuração do eletrocautério e a injeção ou não de ácido de metileno. O que acontecia, né, nos pacientes que não foram possível a ressecção em bloco? A ressecção foi realizada por piecemeal, de lesões um pouco maiores, o que teve um pouco de dificuldade para ser ressecado totalmente. E após ressecção, foi colocado um stent no ducto pancreático principal, se o caso for possível. Mas esse tipo de stent não foi tentado nos casos de papilectomia da papila menor. Como foi a forma de conduzir eventuais complicações do procedimento? Isso foi deixado ao critério do endoscopista, o qual que eu peguei queria fazer à frente. E aqui nessa imagem representa a papila menor, com o alveolamento, lá tem aparentemente uma lesão, tem aqui na região da papila menor, e ela foi feita a poliectomia utilizando uma alça de poliectomia, não sei se dá para ver no canto superior da figura B. É, Na figura C foi a imagem da ressecção da lesão. Figura D é uma canulação do pancreático, né? Foi feito por la papila maior, que foi feita uma cinturotomia. E aqui uma colocação do stent. Como resultados, foram avaliados 1.422 pacientes, né? Os quais 20 deles apresentavam lesões da papila menor. E o cálculo da prevalência de lesões da papila menor representou 1,4%. A idade média dos pacientes foi 64 anos, os quais 12 pacientes foram masculinos. E 13 pacientes que representou 55% deles representou sintomas clínicos, que foi geralmente dor abdominal, sangramento e elevação dos exames hepáticos. Somente um paciente apresentou pancreatite aguda, que foi 5%. Dados semelhantes foram apresentados nos pacientes com afecções da papila maior. Entre os pacientes que tinham lesões ampulares da papila maior, a idade média deles foi
de 66 anos, é, dos quais 23 pacientes foram de sexo masculino e 24 deles apresentaram sintomas clínicos. Foram aqueles que eu expliquei no slide anterior. Falando no procedimento em si, alguns deles apresentaram terapia complementar com argônio. 7 pacientes foram da papila menor e 4 da papila maior. E não foi utilizado a radiofrequência em nenhum desses pacientes. Assim como também o tamanho das lesões que deu uma média foi 16 milímetros na papila menor e de 15 milímetros na papila maior. Entre as lesões da papila menor, foram vistos 9 pacientes com adenoma com displasia de baixo grau e 3 pacientes com displasia de alto grau, que foram 45% e 15%, respectivamente. Entre os pacientes com lesões na papila maior, 14 pacientes apresentaram displasia de baixo grau e 9 pacientes displasia de alto grau. E entre os resultados não neoplásicos daquelas lesões, 5% deram no, 5 pacientes, perdão, foi nos casos da papila menor e 12 pacientes nos casos da papila maior. Aqueles que apresentaram câncer invasivo, que foi colocado como D1A, adenomioma ou neoplasia neuroendócrina, foi um caso achado na papila menor, os quais é, 5 pacientes apresentaram câncer invasivo em pacientes com doença em papila maior, que representou 12,5%. E a concordância entre o resultado preliminar, foi realizada uma biópsia, e o resultado final foi de 79% em pacientes com lesões na papila menor. A taxa de ressecção de R0 da papila menor foi de 90%. E a rejeição incompleta, que dá como R1, foi em 2 casos que representou 10%, dos quais um apresentou displasia de baixo grau, no qual foi repetida a ampulectomia, nesse caso novamente, e um paciente apresentou neoplasia endócrina múltipla. Esse paciente foi para a cirurgia. A taxa de ressecção completa de R0 na papila maior foi de 82,5%. E a ressecção incompleta, DR1, foi de 7 casos, representando 17,5%, os quais foram distribuídos de 3 casos que foram com GDP, 2 casos que repetiram a colectomia e 2 casos que foram para a complementação com argônio. 2 desses casos se perderam e realizaram follow-up. Falando sobre a injeção da submucosa, na papila menor foi realizado 35% dos pacientes e na papila maior 7,5%. A ressecção em bloco foi realizada em 90% dos pacientes com lesões na papila menor e 75% em pacientes com papila maior. Por tempo de procedimento, não teve diferença entre a ressecção de lesões da papila maior e menor. E foi visto que, sobre os eventos adversos, a papila menor apresentou menos eventos adversos. No caso das lesões da papila maior, eles apresentaram 2 casos de paciente com eventos adversos. No entanto, esses pacientes não apresentaram relevância estatística. Falando um pouco mais sobre o sangramento tardio depois da ampiectomia, um paciente da papila menor precisou realizar um tratamento endoscópico daquele sangramento. Pancreatite foi mais frequente nos casos de papila maior, representando 17,5% dos casos. E a média do período de follow-up foi de 21 meses nos casos de pacientes com lesões em papila menor, tendo recorrência em 2 pacientes que foram adenomas, um que foi ressecado novamente e um foi complementado com argônio. O follow-up de pacientes com lesões da papila maior foi de 6 meses, foi mais curto. Tendo recorrência em 6 pacientes, tá? Um foi adenoma de baixo grau, 2 de alto grau e 3 câncer invasivo, dos quais 2 casos foram para GDP, um foi para uma ampulectomia adicional e um caso foi para a ablação. 2 casos com invasão não receberam tratamento endoscópico, deixaram progredir a doença, conseguiram tratar.
Qual foi a sobrevivência livre de doença depois de 3 anos que é realizado? No caso de papila menor foi de 80% e de papila maior foi de 82%. A ampulectomia foi o método de tratamento da primeira escolha, né? Lesões da papila maior, com um tamanho menor do que 3 centímetros. E os adenomas de papila menor foram menos prevalentes. Não existe algum guideline ou alguma diretriz para a gente conseguir tratar esse tipo de lesões. Essa tabela aqui, ela resume outros trabalhos existentes, que é o número de pacientes que foram inclusos no estudo, o maior deles é de 6, né? Não chega nem perto do tamanho da amostra desse trabalho. Tem o Califa, que foi de 2022, com o Yamamoto, né? Dos quais o Califa teve 4 adenomas, um carcinoma e um tumor carcinoide, né? E o Yamamoto teve 2 carcinomas, um adenoma, um tumor endócrino, uma lesão hiperplástica e uma mononucleose. O Trevino, que foi um pouco mais antigo, que é de 2008, ele apresentou 3 casos no total, dos quais 2 foram adenomas e um pancreatite consistente. O Calypso foi feito o sucesso técnico de 100% dos pacientes. O Yamamoto teve reflexão em bloco com 83% de ressecção da lesão em um paciente. Não teve recorrências e teve um follow-up de 12 meses. No Trevino, teve 100% de sucesso técnico e não teve recorrências e realizou um follow-up de 12 meses, um ano. É, a gente pode falar sobre os sintomas das lesões da papila menor, o principal foi o dor abdominal e o sangramento. São sintomas muito vagos, mas eles eram mais associados a lesões da papila menor. Foi isso baseado nos dados dos pacientes que foram avaliados. E um achado incidental que foi visto foi o aumento das enzimas hepáticas. As lesões da papila menor, elas apresentaram adenomas de baixo grau, que representou 45% do total, e lesões com displasia de alto grau foi 15%. Então foi mais prevalente as lesões de baixo grau. Alguns pacientes com lesões apresentaram lesões não neoplásicas, e esse daí pode ser um erro durante a biópsia. Esse trabalho não especifica que tipo de erro que foi realizado eh, na hora da realização da biópsia. A taxa de ressecção completa das lesões da papila menor foi de 90%. E, numa meta-análise recente, falando sobre a papila maior, 39 pacientes deles foi realizada uma reseção R0, que representou mais do que 70% do total. O tamanho das lesões na papila menor, presente estudo, foi de aproximadamente menor do que 30 milímetros, os quais são similares a recomendações da AES, que são para lesões da papila maior, é mais ou menos um aproximado. E esse dado é importante, já que ele pode ser usado para realizar essas secções na papila menor. É, não teve grande eventos adversos nesse tipo de procedimento, mas os mais comuns foram o sangramento e pancreatites, que se apresentaram nas lesões de papila maior. Teve 2 casos de recorrências, que foi mais prevalente em casos da papila menor, que foi visto depois de 21 meses de follow-up. Isso mostra para a gente a importância de realizar o follow-up desses pacientes depois de realizar a ampulectomia. É, Foi visto que teve uma tendência de demorar um pouquinho mais em lesões da papila menor. Isso pode ser um fato de ser um procedimento muito comum
e, às vezes, um pouco a dificuldade de identificar as estruturas, né? Então, a papila maior é facilmente identificável nos pacientes. A injeção da submucosa é uma técnica que está em debate ainda, tá? Não é uma coisa preconizada, os quais 7 pacientes realizaram, né, esse tipo de técnica de recepção, mas não tiveram melhoria no resultado, né? Outro estudo que foi visto fora desse daqui foi avaliar a parte da injeção da submucosa na parte distal da papila, e ele apresentou é, um, como uma característica, né, desse tipo de técnica, um aumento de sangramento por procedimento em presença de pancreatites. É, parece ser que a injeção da submucosa, né, ela foi visto maioritariamente em outros estudos, ele eleva as estruturas ao redor da papila menor e consegue fazer uma ressecção em bloco. Mas não pode ser afirmado efetivamente que esse tipo de técnica melhora a ressecção e é um resultado que ainda permanece incerto. Eu preciso realizar mais estudos para corroborar essa informação. Falando um pouco sobre os pontos favoráveis desse estudo, ele realizou uma inclusão, né, de metodologia comparando dados retrospectivos de pacientes e ele incluiu vários tipos histológicos também, além de ele realizar uma avaliação detalhada das características de cada paciente que foi estudado no presente estudo. O que eu vejo que foi um pouco de limitação do estudo? Como foi um estudo retrospectivo, ele pode desencadear um risco de seleção de viés. Ele pode realizar também uma inclusão de períodos prolongados, né? Você pode fazer uma modificação no resultado e no tratamento do mesmo. E, nesses casos, um estudo prospectivo, o futuro pode ser útil para corrigir eventuais viés que esse trabalho pode ter tido. Ainda consideramos que o universo de 20 pacientes é muito pequeno para conseguir dar um alinhamento de como deve ser o tratamento nesse tipo de lesões, assim, nessa região anatômica. Como conclusão, o tratamento de adenomas da papila menor é um método seguro e efetivo, e ele apresenta similaridade de eventos adversos, técnicas, indicações e recorrências. Ele poderia ser usado em lesões tanto da papila menor quanto da papila maior. Seria tudo. Obrigado. Obrigado, Fernando, pela apresentação do seu trabalho. Eu acho que esse é um trabalho interessante que mostra uma variabilidade que não é tão frequente, né, como foi muito bem apresentado na introdução dele, né? Os adenomas da papila, bem como outras lesões da papila, os amartomas, por exemplo, que também podem acontecer na papila, os tumores subepiteliais também podem acontecer na papila e o adenocarcinoma derivado do adenoma são lesões, entre aspas, comuns que acometem a papila maior. E também, muito mais raramente, podem acometer a papila menor. Isso é um ponto importante que a gente tem que ter noção. E esse trabalho mostra uma filigrana em relação às papilas menores, ou seja, mostrando que você pode ter esse tipo de procedimento, você pode ter esse tipo de acometimento da papila menor. Fernando, eu queria só te fazer uma pergunta. Quando eles fazem a papilectomia da papila menor, eles deixaram prótese em todos os pacientes ou não? Não, isso aí eles deixaram aquele período endoscopista que foi tratar a lesão. Isso não foi preconizado. Em algum momento tem algum dado de quantos pacientes foi colocada a prótese no ducto pancreático ou não? Não, na verdade não. Aí o que eu trabalho explica que foi mais prevalente o uso do estente pancreático nas lesões da papila maior. Eles Perfeito. deixaram Esse esse trabalho me estente chamou bastante critério de atenção. cada endoscopista. Esse trabalho me chamou bastante atenção justamente por isso, né? Ou seja, na papila menor, onde drena única e exclusivamente o ducto pancreático principal, os colegas, na maioria das vezes, não colocaram prótese.
sequer eles falam a respeito da prótese. E o mais engraçado é que na papila maior existe uma discussão por causa de um trabalho único que foi publicado no Gastrointestinal Endoscopy, onde o Comitê de Ética do hospital não deixou que se terminasse justamente porque era um trabalho que comparava colocar prótese e não colocar prótese. E como no fato de não colocar prótese ocorreu um número maior de pancreatite aguda, se criou o estigma de que você teria que colocar prótese no ducto pancreático principal, né, para evitar a ocorrência de pancreatite aguda. Então esse trabalho me chamou bastante atenção, por isso que eu escolhi esse trabalho para vocês apresentarem, para mostrar que na papila menor, onde só drena parte do ducto pancreático principal, eles não colocaram prótese. Então esse é um ponto importante, interessante, né? Para que vocês percebam que a prótese, o que já é muito discutido na literatura, ela não é tão importante assim como a gente imaginava. Então eu coloco agora em discussão, gostaria de saber a opinião de vocês. Nós, na nossa experiência, já temos pelo menos uns 4 pacientes, né? Inclusive um deles está publicado, faz parte de uma publicação do Endoscopy, eu vou passar para vocês no grupo, né, que é um somatostatinoma de uma paciente, inclusive mãe de médico, que a gente fez a remoção da papila menor associada a um pâncreas diviso, que é um caso que aparece no Traverso, né? Ou seja, o Traverso também descreveu um caso como esse. Então eu abro agora a discussão aí, gostaria de ouvir a opinião de vocês, qual é a experiência que vocês têm em relação a esse tipo de técnica. Vou chamar o Humberto, né? Porque eu sei que o Humberto sempre tem muita coisa para acrescentar para a gente, que eu acho que é interessante. Humberto, quer fazer algum comentário? Marcos Clarencio. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Fiquei quietinho no meu canto para você não dizer que eu abro a câmera, né? Não, por favor, fique bem à vontade. Você manda aqui, Humberto. Muito obrigado. Veja bem, papila menor, né, como o trabalho mostra, é muito raro. Eu nunca tive um caso de ressecção de papila menor, nem que eu tenha desconfiado de alguma alteração em termos de lesões tumorais. Mas é bom lembrar que eu acho que é mais frequente que as lesões neoplásicas, eu acho, tá? Que é a santorinocele, que é a dilatação sacular do ducto Santorini, é o ducto que chega na papila menor, que muitas vezes pode ser causa de pancreatite. Então, já vi alguns casos, poucos casos de dilatação da papila sacular. A gente fez diagnóstico de Santorini-Ocele. É óbvio que você vai intervir se o paciente tiver clínica, né, para pancreatite aguda ou de repetição. Mas de tumores da papila menor, como o trabalho aí mostra, até o Fernando mostrou uma figura de outros trabalhos, que é muito raro, né? Então não tem. Agora, em relação à prótese, eles não fizeram, acho que tiraram a prótese, não botaram prótese nos pacientes com pâncreas de vidro. Também não teria razão, a meu ver, mas eu queria que o Fernando me esclarecesse isso. Os pacientes com pâncreas de vidro, eles não fizeram intervenção na papila ou não botaram prótese? E nos pacientes que eles fizeram intervenção, porque eu entendi que eles botaram a prótese na papila maior, no ducto principal, fizeram a ressecção na papila menor e botaram prótese na papila, interviram na papila maior para botar prótese. É isso que eu entendi, ou seja, agregaram uma morbidade no ducto que mais drena, já que os divisam eles não botaram. É isso que eu entendi, Celso? Eu também entendi isso. Enquanto isso, eu estou colocando aquele caso que eu falei para vocês, que a gente tem até um vídeo, né, que foi publicado no Endoscopy. Então vocês estão vendo aí a papila, um tumor neuroendócrino da papila, e a gente sempre faz desse jeito, faz a ecoendoscopia, viu que a lesão estava única e exclusivamente na papila, e da porção crânio-caudal a gente vai fazendo a ressecção, tá vendo?
Então é um procedimento bem simples, não traz muito problema, parece mais uma papilectomia, uma polipectomia, e aí vocês veem o leito de ressecção. Essa paciente evoluiu muito bem, né? Então foi exatamente isso que aconteceu. Fernando, você quer responder a pergunta do Humberto? Vocês viram, né? Vocês viram o vídeo, né? Sim. E aí, ó, essa paciente teve sangramento 2 dias depois, ó, que ela foi tratada com injeção, né? A gente injetou adrenalina e aí depois de 6 dias ela foi embora para casa. Então esse é um caso nosso, né? De um somatostatinoma da papila menor. Então, Fernando, você quer responder, por favor? Sim. Esse é o trabalho fala que o pâncreas de Wilson ele foi excluído desse tipo de pacientes, tá? Só foi feito o paciente com anatomia normal, entre aspas, tá? Dizer assim, né? Mas os pacientes que tinham pâncreas de Wilson, eles foram tirados daquele tipo de ampulectomia, tá? E qualquer tipo de complicação ou qualquer tipo de procedimento além de se realizar uma ampulectomia, eles deixaram no critério de cada endoscopista. E ele não especifica se o estente foi colocado no mesmo ato, se foi retirado, se foi colocado uma prótese curta, uma prótese longa. Ele não dá maiores detalhes sobre o uso de estente no pancreático, tá? Ele só menciona que alguns pacientes foram realizados o uso de estente pancreático no ducto pancreático principal, se possível, fala, né? Aí ele não dá detalhes como que eles avaliaram se é possível, se não é possível, se dá para colocar, não dá. Eles não dão detalhes sobre esse tipo de coisa. E eles falam também que não foram tentadas a colocação do stent em pacientes que tinham lesões na papila menor. Esses são os únicos dados que se trabalha sobre, especificamente falando sobre o uso do stent. Ele não dá maiores detalhes sobre isso. Na minha opinião, esse trabalho mostra uma conclusão óbvia, que a colocação de prótese é totalmente desnecessária no ducto pancreático principal. Porque se ela é desnecessária na papila menor, onde o ambiente de drenagem existe, né? Não tem por que você colocar. Então, só confirmo que aquilo que a gente sempre já desconfiou, né? Ou seja, sem muita delonga e sem muita enrolação, né? Acho que esse é o ponto. Não sei se você concorda, o Beck. Celso, sim, concordo, né? Eu não me furto em colocar prótese pancreática no acesso à papila, tá? Na papila difícil. Doutor Humberto, A prótese, outro dado que eu posso dar importante é que, tipo, como complicação pós-procedimento, teve somente duas que eles fazem ênfase, que é o sangramento tardio e a pancreatite, né? Sangramento teve somente um paciente, teve, né, que fez ressecção da papila menor, que foi realizar o tratamento endoscópico. E a pancreatite, né, falando sobre o uso de stent, a pancreatite foi mais frequente em ressecção de lesões da papila maior. Então, eles tiraram qualquer tipo de complicação pós-procedimento em lesões da papila menor. Então, aí a gente pode inferir, né? Esses dados não estão explícitos no trabalho, mas a gente pode inferir que nos pacientes com lesões da papila menor não foi nem sequer tentado realizar o uso de stent nesse tipo de lesão. Só foi na papila maior, né? Foi, que deu um o pouco mais Celso, de evento adverso. E o você vê Celso, que foi o que aconteceu no nosso caso que eu apresentei aqui, né? Você viu que o sangramento só ocorreu 2 dias antes, ou seja, que confirma os achados desse trabalho. Fala, Alberto. não, eu só queria, como você tem um número de casos aí né, do grupo de vocês grande, já que a gente está falando da ampulectomia, papilectomia, né? Eu queria que você comentasse alguns pontos que eu acho importantes, porque na maioria dos casos a intervenção vai ser nas lesões da papila maior, né? Como você mostrou aí. Então, primeiro caso, primeira pergunta ou comentário para você desenvolver é o seguinte:
Nesses casos, profilaxia com anti-inflamatórios não hormonais via retal e infusão de líquidos, como a gente faz nos pacientes de risco para CPR. Primeiro ponto, minha opinião que deve ser feito. Segundo ponto, prótese eu não vou falar porque já foi falado. Segundo ponto, que tipo de corrente? Já que o sangramento é um sangramento, estatisticamente é importante, perto, acho que de 20% dos casos. Então, a corrente de corte pura seria indicado, propicia maior chance de pancreatite, de sangramento, mas em contrapartida a corrente de eletrocoagulação, né? A coagulação poderia propiciar uma taxa de pancreatite pela dissipação da lesão térmica, tá? São esses dois pontos. E o terceiro, esses pacientes devem ficar internados para dar o famoso second look, ou os pacientes devem ser liberados no dia seguinte, podendo ter sangramento, né? Que não é tão desprezível assim. Seria só esses pontos aí que eu acho importante. Obrigado pelas perguntas. Eu acho que essas perguntas são muito bem posicionadas em relação à estratégia terapêutica a ser adotada nesses pacientes. Em primeiro lugar, por exemplo, nós temos uma revisão sistemática que foi feita por um aluno nosso, que foi o Juan Pablo, que já esteve aqui com a gente. Ele, inclusive, está no Equador, sempre apresenta casos. E nessa revisão sistemática ele avaliou a utilização de indometacina, né? E ele mostrou muito bem que a indometacina os efeitos são não tem como provar que ela evitaria a pancreatite aguda. Entretanto, se vocês lerem aquele trabalho aquele trabalho espanhol que foi publicado no New England Journal, né, do de Madaria, ele mostra exatamente que a injeção de líquido antes, né, ou seja, principalmente do Ringer lactato, você consegue melhorar, né, e evitar aquele trabalho. Então, o que a gente faz? Hoje a gente tenta fazer esse tipo de estratégia para colangio. Todas elas, qualquer colangio. Então a gente tenta fazer, não custa nada, é um procedimento simples, então a gente faz isso. Em relação à alta, é assim, nós mantemos o paciente pelo menos 48 horas. Por quê? Porque nós já tivemos o dessabor de ter uma paciente que apresentou um sangramento e quase morreu pelo sangramento pós-papilectomia 72 horas após. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque hoje o nosso grupo, Ribeirão Preto, o pessoal, o Eloy, o Otávio, a gente já tem mais de 100 pacientes tratados com papilectomia. Agora, uma coisa que eu acho fundamental e que pouco falam os trabalhos, e esse trabalho deu um pequeno spoiler, foi a utilização de ecoendoscopia prévia. A ecoendoscopia prévia é fundamental para realizar a papilectomia. Por quê? Porque ela te deixa tranquilo no posicionamento da alça, principalmente na porção cranial. Então isso é um ponto fundamental que a gente tem que falar. E só para terminar, prótese eu não acredito. Eu acho que a prótese não ajuda em absolutamente nada. Nunca acreditei. Muito pelo contrário, eu já tive paciente que eu coloquei a prótese e o paciente teve uma pancreatite brutal. Então eu não acredito realmente na prótese. Eu não ponho prótese e eu prefiro ter uma pequena pancreatite do que ficar lá trabalhando e pondo prótese. Além disso, eu economizo tempo. O tempo de ficar colocando a prótese, porque às vezes você demora muito para colocar a prótese. Então não vale a pena. É isso que eu penso. E a corrente? E a corrente? Antigamente eu só usava o corte puro, mas depois dos novos bisturis, né? Os novos, eu posso até dizer que são os bisturis inteligentes, né? Uma coisa impressionante. Eu tenho usado o blend, sabe? Eu tenho usado o blend para mucosectomia com bons resultados, viu? E eu estou ficando até um pouco espantado. Eu confesso que eu tenho mudado a minha opinião em relação a isso. Coisa que eu aprendi com o professor Liguri, e eu acho que realmente os novos bisturis nos ajudam bastante. O Marcos está com a mão levantada. Marcos, por favor,
Se você quiser fazer algum comentário, fique bem à vontade. Olá, bom dia a todos. É interessante lembrar, e principalmente para os residentes, que observar a papila hoje é um dos critérios de qualidade de exame. Então, quando a gente faz uma endoscopia digestiva, devemos ter uma obrigação de olhar a papila, mesmo com a visão frontal. Porque é também assim que você descobre os adenomas, né? Classicamente, os adenomas é um pouco mais frequente na mulher de média idade. A questão, a questão de papilectomia, eu tive poucos casos, não chegou talvez a 10, 15 casos na minha vida, né? Celso tem um número bem maior. Agora, a papilectomia da papila menor ou mino, realmente eu nunca tive nenhum caso. Às vezes a gente tem até dificuldade de identificar, porque é uma lesão elevada plana, então para os menos experientes, isso cria uma dificuldade e é bom sempre lembrar de fazer uma comparação do que está ao redor da papila menor e a papila menor, para você identificar que ali, às vezes, é um pequeno orifício com a lesão discretamente elevada, né? Do ponto de vista da técnica, Celso, isso varia muito. Eu gosto sempre de injetar um pouco, uma solução com adrenalina, pouca adrenalina, né? Mas isso aí varia. E a questão da prótese, Celso, tem também aquela ideia de que se você tenta muito, você está colocando uma causa de pancreatite, né? As várias tentativas. Então, se eu tento uma ou duas vezes, eu consigo, tudo bem, eu boto a prótese. Se não, não insista, porque pode causar pancreatite nessa tentativa. Mas cada vez mais, e você comenta isso, vem se colocando menos, né? E quando é possível colocar, quando facilita a inserção numa primeira ou segunda tentativa, eu coloco. Mas isso é uma discussão, enfim, e a técnica também é discussão. Então, é importante identificar a papila sempre em um exame comum de endoscopia, porque só assim você vai identificar uma lesão pré-maligna, que é o adenoma, né? E você pode oferecer para o paciente um tratamento endoscópico seguro. Perfeito, Marcos, muito bom, é exatamente isso, muito bom são os seus comentários em relação a isso. Eu acho que você tem toda a razão, né? Eu acho que exatamente por causa disso, eu não sei, eu sempre tive alguma dificuldade depois da papilectomia para colocar a prótese. Não é fácil, a não ser que o ducto pancreático já esteja dilatado. Então a lesão é grande. E é exatamente aquilo que o trabalho do Eloy mostrou. O trabalho de doutorado do Eloy mostrou que quando você tem icterícia, quando você tem um tumor de papila maior do que 1,5 cm, quase chegando a 2 centímetros, você tem muito menor chance de ter pancreatite. Entretanto, e o ducto pancreático dilatado também. Entretanto, quando você tem um ducto pancreático normal, que é o que acontece, por exemplo, na cirurgia, né? O Rodrigo pode até falar. Quando você tem um ducto pancreático normal, quando você não tem icterícia, e quando a papila, o tumor de papila é pequeno, a chance de ter pancreatite aguda é quase 4, 5 vezes maior do que no outro lado, quando você tem aquelas características que eu elucidei. Então, acho que esse é um ponto fundamental que a gente tem que avaliar. E também aquilo que o Humberto falou, né? A gente tem agora, ultimamente, né, depois principalmente desse último trabalho do Demadária, tem usado bastante o Ringer lactato. Eu acho que o Ringer lactato tem que ser feito pelo menos durante o procedimento, né? Pode fazer durante o procedimento, que faz bem para esses pacientes, e a gente tem tido cada vez menos casos de pancreatite aguda. Quero saber se alguém tem mais algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Rodrigo, você quer fazer algum comentário como cirurgião? Jorge Guedes hoje está quietinho, não falou absolutamente nada. Jorge, se você quiser fazer algum comentário, vamos deixar os clínicos aqui primeiro fazer o comentário, porque o cirurgião e o patologista é que sempre fecham a discussão, né? Jorge, bom dia.
trabalho técnico, né? Bem técnico, a gente observa e aprende, né? Mas o que me lembra aqui é um erro comum que acontece no treinamento de endoscopistas, que é biópsia da papila menor com pancreatite aguda, às vezes grave, após, após essa biópsia, né? Os endoscopistas jovens veem lá a papila menor, julgam que aquilo ali é um Um pólipo, pólipo. e quando fazem a biópsia tem resultados aí, consequências às vezes dramáticas. Então, fiquei surpreso com a pouca quantidade de complicações, né, no procedimento e concordo com você que talvez um interesse bem grande aí é o uso da ecoendoscopia para garantir a margem de lesão, né? A ecoendoscopia talvez permita a ressecção mais completa do que do que somente o exame, o procedimento sem um controle ecoendoscópico de tamanho de lesão, né? Acho que isso seria bem importante e garantir também que a alça seja posicionada da melhor forma. Quanto à questão de drenagem, eu já disse a vocês que eu tenho muito receio de drenagens pancreáticas, né, de colocação de drenos pancreáticos, porque minha experiência sempre foi muito complicada com esses drenos, seja conducto dilatado, não dilatado, sempre dá algum tipo de bronca, né? Mas respeito a experiência e digo aí que fico assim muito bem impressionado com a experiência do Humberto como endoscopista e com as questões que ele sempre nos levanta aí, questões bastante pertinentes. Então seriam esses os meus comentários aqui. Obrigado, Jorge, por seus comentários. O Humberto está com a mão levantada. Humberto, fica à vontade, pode fazer qualquer comentário aí. Eu sempre falo que eu vou ficar quieto, viu, Jorge? Mas eu acabo falando muito. Ele não aguenta, viu, Jorge? Ele não aguenta ficar quietinho. É. Como minha filha disse, fala até da cãibra na língua, né? Entendeu? Obrigado, Jorge. Olha, eu queria fazer duas questões, né? O Jorge colocou da questão e o Marcos também, de olhar a papila e biopsiar a papila. Então, eu vou dar aqui a minha impressão que deve ser feito. Em toda endoscopia, com endoscópio comum, gastroscópio, olhar bem a papila. Mas muitas vezes não dá. E na dúvida, não proceder com a biópsia, fazer uma duodenoscopia com aparelho de visão lateral, que você vai ver a papila de frente e você vai poder escolher o local de biópsia. Eu sempre procuro fugir do quadrante inferior direito. Não sei se isso tem alguma validade em termos de evitar pancreatite, mas eu sempre tento fugir, a não ser que tenha uma área focal que a gente veja através da cromoscopia digital, que também acho que é importante. E lembrar que há uma discordância muito grande entre as biópsias, os resultados histopatológicos das biópsias por pinça, via endoscópica, com os resultados da anatomia patológica. Parece que em torno de 30% vamos dizer assim, um mistake, quer dizer, o não diagnóstico de lesões mais avançadas. Esse é um ponto. O outro ponto uma vez que a gente faça uma avaliação ecoendoscópica, que, como o Celso falou, é primordial, é importantíssimo, eu queria provocar o Rodrigo para ele falar da ampulectomia cirúrgica, tá? Que eu já encaminhei alguns pacientes para uma ampulectomia cirúrgica e os cirurgiões rejeitaram essa proposta. Então, eu queria que o Rodrigo falasse da validade, da indicação, tá? Por favor. Então, Muito acho que a biópsia é importante, mas tem que tomar cuidado. Eu preconizo o uso do adenoscópio. Em 5 minutos, você vê essa papila muito bem, faz a cromoscopia e decide se vai fazer biópsia e escolhe o sítio que você vai fazer biópsia. Acho que olhar com gastroscópio, tudo bem, mas biopsiar só se estiver numa posição muito, muito boa. Perfeito, perfeito. Rodrigo, você está nos escutando? Fica bem à Oi, vontade bom dia. para Vocês me comentar. ouvem? Claro, perfeitamente.
Humberto, só te fazer uma pergunta, por que que você encaminhou para ampulectomia cirúrgica e não endoscópica? Não, Rodrigo, porque eu julguei que na ecoendoscopia tinha uma invasão ductal. Então, eu encaminhei, assim, não falando, ó, faz uma ampulectomia. Eu encaminhei para o cirurgião, porque eu julguei que eu não tinha mais indicação de fazer via endoscópica. E aí eu perguntei se você vai fazer uma cirurgia maior ou a ampulectomia. Quer dizer, foi uma questão, entendeu? De alguns poucos casos que eu encaminhei e que me foi assim colocado que não valeria a pena fazer uma ampulectomia, que seria mais difícil. Eu não sei a questão técnica de resultado. A gente sabe que a ampulectomia tem uma recidiva grande, né? Isso nos trabalhos, mas eu não tenho. Eu queria te ouvir aí. Principalmente se a ecoendoscopia mostrou que já tem invasão de ducto, como você falou. Então não tem indicação mesmo de ampulectomia. A indicação seria duodenopancreatectomia. O Rodrigo me corrige se eu estiver errado. Antes de tudo, eu queria só rapidamente falar que, assim, com relação... Sempre vai vir a pergunta, né? O que que o cirurgião acha da ampulectomia endoscópica? Eu achei engraçado que há alguns anos atrás, Arden, quando começou se falar mais, vocês começaram a fazer, tinham colegas de vocês, endoscopistas, que iam contra o método, Exatamente. né? E depois de um tempo você percebe por quê? Porque, na verdade, são pessoas que não... Eu vi o seu vídeo, eu imagino como seja a técnica tudo, que tecnicamente talvez não seja tão complexo, mas você tem que admitir a postura de enfrentar algumas complicações que são um pouquinho mais complexas do que se você fizer só o beabá, vamos dizer assim, da endoscopia, né? E por isso que eu acho que a sua atitude de preservar o doente internado por 48 horas é super prudente. E assim, eu acho que não... Um cirurgião não pode... A gente não pode nem questionar muito o método, porque é um método seguro. É um método bizarramente menos invasivo do que a gente faria. E com resultados bons. E é o que eu sempre falo. Se a técnica falhar por algum motivo, como por exemplo ser uma R1 ou na peça vier um adenocarcinoma, muda em nada uma cirurgia subsequente, nada, zero, né? Tipo, não atrapalha em nada a gente se depois a gente tiver que entrar para fazer, por exemplo, uma DPT. Humberto, eu nunca fiz uma ampulectomia cirúrgica. Recentemente eu comecei a me aventurar um pouco mais de fazer coisas transluminais através de alça. Eu contei para vocês, acho que de uma estenose tardia de pancreato jejunal que eu refiz a anastomose por dentro da alça do jejuno. Eu nunca fiz uma ampulectomia cirúrgica, essa é uma técnica um pouco mais antiga. Como outras técnicas muito antigas, tá? Por exemplo, ressecções cefálicas de pâncreas com preservação duodenal. Quer dizer, essas técnicas cirúrgicas vieram porque há muito tempo atrás a morbimortalidade de uma duodenopancreatera era praticamente impeditiva, né? Então, o que se começou a fazer? Buscar milhares de técnicas alternativas. Quando se melhorou muito a morbimortalidade da duodenopancreatectomia, essas outras técnicas foram meio que sendo abandonadas, entendeu? Então, por isso que eu acho que quando você fala para um cirurgião assim, não, então estou te encaminhando para fazer uma ampulectomia, ele já vai virar e falar assim, olha, é uma lesão grande, é uma lesão que o Humberto não conseguiu tirar, a probabilidade de eu entrar na alça, entrar no duodeno, fazer ampulectomia, ter uma complicação também vai ser grande. Então, nesse caso, eu já prefiro ir para a duodenopancreatectomia, que provavelmente é uma técnica que ele está muito mais afeita, e hoje a gente tem uma morbimortalidade baixa, né? Eu acho que pode ser que a gente tem visto um movimento de resgatar um pouco técnicas e táticas mais antigas, agora que a gente já tem mais tecnologia para tentar procedimentos alternativos às cirurgias pancreáticas convencionais. Ao exemplo da uncinectomia, mas assim, não são técnicas que a gente faz muito, nem com tanta frequência. Então, às vezes, acho que a opção do cirurgião foi, eu vou fazer minha DPT ou GDP, que, tipo, eu tenho já a padronização da técnica e meus resultados são bons, ao invés de, tipo, resgatar uma técnica que provavelmente ele não fez nenhuma na vida, apesar de ser um pouco menos invasiva, mas correndo riscos de complicações, entendeu? Rodrigo, vocês estão vendo esse vídeo? Vocês estão vendo? Perfeitamente. Então, você lembra desse caso? Você estava junto, lembra? Esse caso foi um caso que eu fiz uma papilectomia numa paciente com uma gastrectomia B2 e que ela teve uma desinserção da papila. Não sei se você lembra.
Vocês operaram essa paciente de imediato. Apesar de eu ter drenado tanto o ducto pancreático principal, que foi uma estratégia, com o próprio ecoendoscópio, como vocês podem ver aí, eu drenei, coloquei prótese nos dois, mas vocês acharam por bem, né, operar esse paciente. Isso aí foi, pra você ter uma ideia, faz 10 anos, né? Então, e o mais interessante, quando a peça não tinha absolutamente nada, né? Ou seja, mostrando que a papilectomia é uma técnica segura. Então vocês estão vendo aqui, mas esse é da papila maior, esse não é da papila menor. E eu acho que o seu comentário a respeito disso é muito interessante mesmo. A gente tem que encarar realmente a complicação, né? Ou seja, e que não é fácil, não é fácil. Eu acho que esse é um ponto importante. Alguém tem mais algum comentário? Nesse caso aí, Celso, Qual caso? essa, Esse último que eu apresentei? esse último caso, se voltasse atrás, você colocaria uma prótese metálica e evitaria a cirurgia? Olha, posso te falar uma coisa? Esse caso é aquilo que eu falo, né? A gente começou a fazer papilectomia em 2008, né? E eu já tinha uma experiência relativa, né? Já tinha uma boa experiência. Eu acho que ali houve uma desinserção mesmo. Eu acho que, não sei o que o Rodrigo acha. O Rodrigo participou dessa cirurgia, ele operou junto com o Marcel. Eu acho que não tem jeito, né? Não sei o que você pensa, Rodrigo. O que é que você pensa? Vocês que Porque você conseguiu ali inserir o fio na via biliar, não foi? eu coloquei prótese nas duas. Coloquei prótese nas duas. Coloquei prótese plástica tanto em um quanto no outro. Não coloquei uma prótese metálica, porque. Mas eu vou te falar, esse caso só teve a desinserção por causa da alça jejunal, né? Que esse paciente tinha uma gastrectomia B2. Então fez força, a curvatura do aparelho fez uma força contrária que desinseriu a papila. Não foi por causa da papilectomia que houve a desinserção. Inclusive eu discuto isso no trabalho. Esse vídeo está publicado no Endoscopy também. Então realmente eu acho que esse é um caso extremamente interessante mesmo, que eu acho que chama atenção. Eu acho que eu manteria a mesma conduta, viu, Marcos? Eu não sei não. Eu acho que manteria a mesma conduta. Ainda hoje, depois de mais tempo, mais maduro, eu manteria a mesma conduta. Rodrigo, você quer fazer algum comentário a respeito desse caso? Não sei se você lembra, se você não lembra. Eu entendi o que o Marcos falou. Talvez hoje a gente tivesse um pouquinho mais de parcimônia, mas acho que a gente ia acabar, talvez no momento mais inicial, assim, eu entendo o que ele falou, colocar prótese metálica e esperar a cicatrização, mas eu ainda acho que a longo prazo ia ter problema, Eu né? acho. Eu acho. Então, assim, pode ser que hoje, Celso, a gente fosse um pouco mais conservador por um tempo, mas a chance de ter alguma complicação com estenose, estruturas, acho que acabaria acontecendo. Mas não seria uma má ideia, acho que, tipo, eu toparia, tá, Marcos? Mas sabendo que mais pra frente poderia dar um pouquinho de trabalho, tá? Mas, assim, paciente estando bem, eu acho que pode fazer a tentativa, assim. O Fila levantou a mão. Fila, você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Então, eu queria pegar dois ganchos. O do Humberto falando da adenoscopia, né? Antes de você fazer, quer dizer, não sei qual é a viabilidade, mas com o recurso que vocês têm de analisar cripta, eu acho que vocês acabam dando o tom de que doença é aquela. Segunda coisa é, puxa, de repente tem uma lesão invadindo o ducto. Então, o que isso quer dizer? Que são duas doenças. Uma é entérica, a superfície da papila, e a outra é a via biliar doente. Né? Então, e o trabalho, assim, rico em displasia leve, displasia não sei o quê. A imensa maioria dos adenomas que eu reviso são condições regenerativas, não neoplásicas. Então, assim, a duodenoscopia, eu acho que é um critério para você discutir com o patologista. Você fala assim, olha, eu não vi cripta neoplásica aqui, você deu adenoma. Segundo é entender que se a doença é principalmente da via biliar, mesmo com uma neoplasia de baixo grau, ela vai progredir como um LST centrifugamente pela via biliar. Então,
o estudo da margem é absurdamente importante, né? Puxa, o Celso mostrou, ó, eu faço como se fosse uma polipectomia. Quem que analisa aquela base, né? Então, uma sugestão é, da mesma forma que quando você faz uma mucosectomia você estende a peça, na papila eu acho que é deixar um microdreno passando pela saída, para que o corte passe exatamente por ali e o patologista possa ver qual é o comportamento dessa lesão, né? Porque é chocante o número de de falso positivo de regeneração para adenoma, e aí, em cima do adenoma vem a displasia, sabe? Vai virar câncer, sabe? Não, vocês possivelmente não imaginam o nível de desencontro numa lesão dessa. Não falam se é entérico, se é da via biliar, e mesmo esse trabalho, tudo bem que ele é técnico, como o Jorge falou, mas, poxa, não consegue distinguir a doença. Então, e aí sai publicando, e com displasia, que vai virar câncer. Quer dizer, pô, é uma fantasia isso. Quer dizer, como é que vocês lidam no dia a dia com tanta desinformação, né? Com informações absurdamente truncadas. Desconexa, né? Não tem uma linha, quer dizer, ninguém aborda profundamente a questão, né? E eu acho que é uma doença super importante. Olha a complexidade técnica que vocês têm. E mesmo para analisar, né? A musculatura é muito... ela é complexa, a muscular da mucosa, na papila. Porque tem os esfíncteres junto. Então, como é que você analisa se está invadindo submucosa ou não? Né? Então, putz, o pessoal vende um trabalho desse com um monte de informação, como você falou, e aí, pô, quem que vai lidar no dia a dia, né? Ou vai virar câncer, então eu tenho que operar, tenho que fazer papilectomia e no fim é regeneração. Putz, é grave, hein? Vocês sofrem com isso. E o doente, sem dúvida, né? Perfeito esse seu comentário. Eu acho que é exatamente isso que a gente sofre ainda hoje quando a gente lida com pâncreas, né, Fila? Bom, gente, alguém tem mais algum comentário? Bom, se ninguém tem nenhum comentário, hoje nós vamos então ter o prazer de ouvir, né, de escutar o professor Fila, eu vou compartilhar aqui a aula dele. Espero que vocês consigam ver. Deixa eu tentar, se não der. Deixa eu fechar as coisas aqui, né? Vocês estão vendo a minha tela, certo? Vocês estão vendo eu abrir o PowerPoint? Está na sua, tá bom. Vocês estão vendo eu abrir o PowerPoint? Sim. Certo. Então agora eu vou pôr na apresentação. Tá aí o PowerPoint, tá bom? Vocês estão vendo o PowerPoint? Tem que ir lá para o primeiro slide, Celso. Sim, eu vou. Peraí. Peraí, então. Deixa eu só acertar. Ao contrário. Desculpe. Agora pode ir para o outro, Então vamos lá. Bom, então eu quero dizer que é culpa do povo baiano de eu estar me exibindo aqui, viu? Eles falaram tão bem que eu falei, ué. Então, obrigado pela generosidade. Então, pessoal, eu vou assim só reforçar alguns conceitos aí para vocês. Pode passar o seguinte, Celso, que é desse novo momento aí, né? O Rodrigo possivelmente não viveu isso, mas eu vivi muito. O diagnóstico das lesões pancreáticas eram feitas na congelação, sem biópsia prévia, então a quantidade de casos que não deveriam ser operados e que era gigantesca. Pode passar, Celso? Então é isso, acho que a gente está lidando com a nova era, que é a microhistologia, não é? E eu vou insistir na microhistologia, que é você, a partir de pequenos detalhes, tanto faz a posição em que veio o epitélio, que veio a parede do cisto, a cor, a forma, o tipo histológico, pode passar. Com isso, a partir de uma folhinha, você faz o diagnóstico da floresta ou do bosque inteiro. Tá? E isso daí não vem nos livros. Os livros praticamente só mostram as lesões enormes. Então, daí a dificuldade que vocês têm com os patologistas, porque
eles não encontram os critérios que está lá no livro para ele poder mandar um diagnóstico para vocês. Pode passar o próximo? Isso sem contar que muitas vezes eles vão para citologia ou fazem um cell block incompleto. Então, vou rapidamente, pode passar? Só rapidamente falar qual é a técnica, é absurdamente... Bom, e aí vem essa história. Pode... que deu? Tal? Pode passar? E é isso, vocês têm uma quantidade enorme de anátomo inconclusivo, não é? E é possivelmente por esses dois motivos. Pode passar? Primeiro, o pessoal está focado no que ele leu no livro com a lesão inteira, né? E a outra coisa é o procedimento. Geralmente eles vão só até a primeira parte do cell block, né? Que a hora que você joga o centrifugado na lâmina, ele vira uma citologia. Então, é um passo a mais. Você joga todo esse cell block centrifugado dentro de uma agarose derretida, centrifuga novamente, o material vai ficar na base de um cone, né? A centrífuga precisa ser horizontal, é uma citocentrífuga, ela não pode ser oblíqua, e a hora que você congela essa agarose é uma gelatina, né? Claro. Você congela essa gelatina, sai um cone congelado, sólido, você faz cortes macroscópicos para aumentar a superfície de contato e aí segue para a histologia habitual. Isso daí mantém a arquitetura tecidual. Por quê? Vamos lá, próximo. A coisa mais importante hoje é assim, o algoritmo de solução para pâncreas é a interação com o estroma. Então, se você fizer citologia, você perdeu coisa mais importante que é essa relação aí e a morfologia, né? A histologia. Pode passar, Sérgio. Então olha só, quer dizer, a minha estatística mudou muito após sair do grande laboratório, né? Acho que assim a experiência ao longo que começou lá em 99, 2000, a gente tinha mais de 10 mil casos, né? Só agora que eu sou um patologista independente, nos últimos 3 anos nós temos 3.200 casos de biópsias ecoguiadas. E a taxa de inconclusividade é menor que 5%. Né? Agora, é isso que a gente estava tentando falar, uma curva de aprendizado longa e a concepção de entender os algoritmos que a gente precisa para resolver essas questões. Vamos lá? Então, é isso. Se você suspeita do IPMN, eu só posso fazer um diagnóstico muito bom, ou eu ou um patologista, se houver uma interação entre os dois. Por quê? Eu preciso saber o que vocês têm informado atualmente. Olha, não tem parede, tem contato com o ducto pancreático principal, é um IPMN possivelmente do tipo 2, não, é um IPMN não, ele é misto. Quer dizer, quem faz todo esse diagnóstico é o ecoendoscopista, que é um patologista operando ali. Né? Ele é um diagnosticista com todos os critérios morfológicos, e isso precisa estar na mente do ecoendoscopista. Eu não posso receber lesão cística. Dezenas, né? E principalmente uma boa parte delas, que o Beto Plasberg já chamou a atenção, às vezes é um ducto ectásico, é uma retenção ali. Né? Então, não adianta lesão cística. Isso pode ter sido lá nos primórdios. Atualmente, os critérios, quem faz o diagnóstico são vocês. É a mesma coisa que o Barrett. Quem faz diagnóstico de Barrett é um endoscopista, não sou eu. Eu falo que epitélio tem lá. Né? Então, esse é o diagnóstico da lesão cística é de vocês. Por isso que não adianta ser superficial na informação. Né? Isso tem melhorado muito. A gente vai tentar mostrar isso. Bom,
Então, se você me informa, ó, não tem parede, tem contato com o pancreático principal, pode passar, eu começo a ver, eu vou para o raciocínio de neoplasia de PMN, seguinte, aí eu preciso dizer quais são os subtipos que estão lá, né? Gástrico é o mais comum, bílio pancreático, intestinal é raro, o oncocítico atualmente é uma, é uma, é uma lesão à parte. Pode passar. Olha só a mudança da citologia para a microhistologia. Olha, eu tenho toda a formação cística, né? À direita a gente vê algum esboço de papila, né? Mas assim, eu tenho uma ectasia, eu tenho uma lesão cística. Por quê? Lembra, após você ter esvaziado o cisto, quando você passa a agulha, você vai retirando cordas dessa parede cística. E eu tenho só epitélio, eu não tenho parede, né? Então, pronto, olha, eu fiz. Então, eu não tenho a correlação estromal. Então, eu estou confirmando que você viu um IPMN. E aí eu procuro dizer qual é o epitélio que está lá, tá? E a morfologia é de longe a mais importante, tá? O pessoal pode fazer imunistoquímica, pode, mas de longe o epitélio alto, cilíndrico alto para o foveolar. Seguinte. Tá. Então, às vezes, olha, como está à direita, forma essas papilas lindas, mas de uma forma geral, são esboços de papilas que a gente vê à esquerda. Lá no canto inferior esquerdo, você vê um esboço de papila. O resto é um caminho cístico, uma disposição linear de todo aquele epitélio, né? Mostrando uma baita ectasia mesmo. Seguinte. Ó, às vezes pega essa papila gigante aí, maravilhosa, né? Bom, e aí, bom, eu vou deixar um pouquinho para depois, mas pronto. Nossa, eu vi uma papila, opa, displasia, né? Isso aqui vira câncer. Tem que ter muita calma com essa história aí, que eu vou tentar falar depois. Seguinte. Tá. Então, olha, você vê para o lado esquerdo, a gente vê um arranjo totalmente foveolar. De repente, fica essa célula bem eosinofílica, né? Que é oncocítica, né? Então, os epitélios, eles vão mudando. Ele não é uma coisa estática, né? Então, seguinte. Olha, por exemplo, é um epitélio totalmente foveolar, de repente tem célula caliciforme, essa bem dilatadinha aí, né? Aí, quer dizer, não é bem no meio, Celso. É uma célulinha, essa célula vaculizada, dilatada no meio do epitélio. Aqui. Isso. Pronto. Isso é célula caliciforme. Opa! Nossa, metaplasia intestinal, vai virar câncer. Não. Possivelmente essa lesão está lá há muito tempo, regenerou, cicatrizou, pronto, vai ter metaplasia intestinal. Ou tem metaplasia intestinal porque faz parte de todo o tubo digestivo. Quer dizer, não, faz parte, não tem problema ter dois padrões. Tá? Seguinte. Tá. O padrão bílio-pancreático, essa célula cilíndrica, mas realmente romba. Ela não fica cilíndrica alta, ela fica relativamente romba. Pronto, é morfologia. Né? Não precisa, pode fazer imuno. A imuno vai, às vezes resolve, mas muitas vezes confunde. Né? As mucinas, elas interagem e podem confundir um pouco. Próximo. Tá, de novo, olha. Não vê uma papila, tá certo? Mas eu não vou dizer que isso é IPMN, principalmente se você me deu o padrão. Você me deu o padrão de que você está dentro de um IPMN. Eu tenho que complementar o raciocínio, tá certo? Mesmo que não tenha papila, quer dizer, um nível de ectasia desse tipo, com essa célula exuberante aí, eu estou dentro de uma neoplasia papilífera biliopancreática, tá? IPMN. Próximo. Os probleminhas, né? Eu sempre falo disso, né?
que o IPMN às vezes dilata tanto que você vê, quando chega a biópsia, olha, é praticamente um epitélio cúbico, certo? Baixinho. E aí, é cistadenoma seroso ou não? Primeiro você falou que tinha contato com o ducto pancreático principal. Segundo, ou eu faço cortes seriados, ou eu ligo para o endoscopista, discuto o caso, né? E, eventualmente, num caso desse, aí a imuno pode ajudar. Eu vou ter uma mucina própria do IPMN, ele vai ter um CA199, vai ter um CEA, né? Se ele tiver estroma, o GUT1 vai aparecer. Então, aí, num caso desse, eu posso usar imuno para ajudar a resolver. Próximo. Outro recurso, né, vem lá da prática do acompanhamento de uma lesão ulcerada, uma lesão atípica no estômago, no Barrett. Puxa, não tem material, está com atipia. Será que é só célula que morreu na necrose? O que aconteceu, né? Trata irrebiopsia, né? Olha a mudança, né? Eu tenho praticamente só o material necrótico à esquerda. Ali aí trata, pronto, aparece a lesão. A lesão aparece completamente, tá? Então são recursos que todo mundo deveria passar a utilizar para ter tranquilidade de como lidar e fazer um diagnóstico claro e preciso, sem falar, ó, tem necrose, célula típica, opera porque é câncer, né? Eu acho que dá para ter tranquilidade. Vamos lá? Tá. É isso. Eu tenho praticamente, esse caso é muito interessante, praticamente só necrose, né? Uma necrose liquefativa. Aí você faz cortes seriados, opa, aparece um fragmentinho, né? Aparece um fragmentinho de um cisto mucinoso. Aí sim, olha, você faz, fiz CA199 positivíssimo à esquerda, CK7, CK20 negativo, quer dizer, você não pegou, você não está, isso daqui não é material da linha de punção, né? Você está dentro exatamente do cisto. E, então, são recursos que você vai utilizando e que você só pode utilizar quando você tem um bloco em parafina. Você tem citologia, pronto, perdeu tudo. Como é que você vai fazer um diagnóstico desse numa citologia? Né? Vamos lá? Tá. Eu vou falar dos diferenciais aí, né? Basicamente, pode passar? Basicamente, os diferenciais serão seroso, a neoplasia cística mucinosa e o Frantes, né? E aí, sim, eventualmente a imuno pode ajudar. Próximo. Então, vamos lá. Cistadenoma seroso, é isso. Você é o dono do diagnóstico. Olha, eu estou vendo uma cicatriz radial, né? O teu aparelho está vendo tudo isso daí. Os microcistos, a área e a área cicatricial. E na histologia aparece, né? Então, a parte da imagem à direita, olha, é toda essa cicatriz radial com os vasos atípicos embaixo, né? Então, ó, baita vaso, né? E é um vaso irregular, um vaso anômalo, não é próprio do pâncreas. Aí, um pouquinho acima da cicatriz, essa linha, o que é essa linha aí? Os microcistos, a hora que você passa a agulha, eles meio que colabam e ficam circunvolutos. Isso daí é pronto. Passa. Na citologia, primeiro, não aparece. Segundo, na histologia, dificilmente o patologista está acostumado a ver isso, né? E é isso, parece uma linhazinha, né? Isso aparece muito em biópsia de pleura. Quando você faz biópsia ou transbrônquica e pega a pleura, na transbrônquica, vem esse material circunvoluto, porque é isso. A célula é parente do mesotélio, tá certo? E é isso, ela vai ficar, na hora da biópsia, ela vai ficar desse jeitinho aí. Então, juntando novamente as coisas, a tua impressão, mais todos esses achados, você faz o diagnóstico. Próximo. Tá? Do cistadenoma seroso. Vamos lá, próximo. Bom, aí a coisa mais importante, eu acho, para a lesão mucinosa é você ver parede. Né? Você viu a parede.
Ó, à esquerda, olha, tá a peça cirúrgica. Olha o tamanho da parede da lesão. Quer dizer, isso daí não pode passar despercebido. Né? Você tem esse cuidado aí. E, olha, logo embaixo, na biópsia, aparece a parede. E o epitélio está muito justaposto à parede. Isso daí é muito clássico de quando você biopsia uma neoplasia cística mucinosa. Pode passar? E pode clicar? Então, e aí, o que você... Putz, desculpa, pode voltar? Então, olha, assim, com esse material, olha a imuno. Eu tenho a parede, olhando na direita, eu tenho a parede em cima e a imuno mostrando o CD10, que é o estroma de padrão ovariano. E à direita, olha lá, receptor de estrógeno superpositivo, tá? Então, essa combinação, parede, que você viu, eu vi, mais o padrão de ovariano, né? Que é a CD10, vimentina e o receptor de estrógeno, pronto, você fez o diagnóstico de neoplasia cística mucinosa, tá? Geralmente o padrão é foveolar no epitélio, tá? Próximo. A gente passa a ter algum problema no frontis, principalmente nos pequenos, que atualmente vocês têm visto, porque todo aquele achado, né? Olha, tem uma área cística necrótica, isso daí acaba sumindo, né? Nas lesões pequenas, ele não tem todo esse material denso, degeneração cística, hemorragia organizada, acaba não tendo. Então, você acaba lidando com fragmentos papilares, se muitas vezes teu primeiro raciocínio é para o IPMN, né? Só que o que você achou é distinto do IPMN. E aí, quando eu faço essa correlação, olha, é uma pseudopapila com aquele vasinho lá dentro. Tá? Próximo. E aí, a imuno tem ajudado muito, né? O receptor de progesterona é super positivo. O CD99 forma esses pontinhos aí dentro do citoplasma, né? Que seriam... E eu tenho usado atualmente muito a beta-catenina, que ela é positiva no núcleo, quando deveria ser na membrana. Então, se você tem um neuroendócrino, a beta-catenina é na membrana. No frontis, ela vai ser positiva no núcleo. Tá? Então, esse conjunto de coisas fecha o diagnóstico. Acho que a gente tem uma experiência gigantesca aí que já está publicado, né, Celso? Bom, seguinte. Mais um. Bom, e agora como é que a gente lida com a neoplasia, né? A transformação, né? Parece que acontece à noite, está todo mundo dormindo, o paciente tinha um IPMN, aí nós dormimos à noite, ele virou câncer, né? Como é que é essa mágica aí, né? Eu insisto muito que a gente lida com uma neoplasia benigna, na imensa maioria das vezes. Se ela vem com o DNA de neoplasia agressiva, ela, mesmo quando ela é pequena, por isso que aqueles critérios, olha como o cisto cresceu, o cisto cresce porque é mucina, tá? Então, só crescimento não é diagnóstico de, né? Isso virou câncer. Segunda coisa, os nódulos intramurais, claro que são áreas de preocupação que tem que ser biopsiadas sem dúvida. A imensa maioria, o que é? É material proteico e mucinoso espessado e tecido de granulação, tá? Então, assim, não é mágica, não é mágica. Tem que ser super detalhista na eco e o patologista tem que dar essa resposta também. Que tipo de epitélio é? É neoplásico, agressivo ou não? Vamos lá? Então, olha, você tem 39 anos. Vocês viram todas as imagens prévias, aquele padrão cístico bonitinho, né? Agora, olha, esse começa complexo. O que é? É cisto dentro de cisto, né? Que a gente chama de área cribriforme. E o núcleo, olha, não está mais alinhado, totalmente despolarizado o núcleo, né? Aí, se você olhar num livro, eventualmente o pessoal vai falar assim, isso é uma neoplasia de baixo grau. Uma displasia leve. Assim, para começar,
todo IPMN já eles estão chamando de displasia leve. Nesse caso aqui, eles talvez falem que é uma displasia moderada. Gente, isso aí, num paciente de 39 anos, absolutamente neoplásico, é a chance de curar o menino, tá certo? Então, agora nós estamos falando de neoplasia agressiva, tá? Independente de tamanho. Com esse formato, com essa morfologia, é neoplasia agressiva. Esquece o grau num primeiro momento. Vamos lá, no próximo. O que a gente pode, para tranquilizar, para dar conduta para vocês, né? Pode fazer cortes seriados. Eventualmente, olha o que aparece. Totalmente à esquerda, é uma neoplasia num IPMN de alto grau, e dá para comparar. Se você olhar o canto inferior direito, ela é praticamente um IPMN grande, né? Um IPMN. Se você olhar para a esquerda, muda o padrão no próprio epitélio, né? Isso daí é totalmente neoplásico, né? E nos cortes seriados, olha, tem área já microinvasiva, que é área microinvasiva. Mais corte seriado, olha, no próprio material tem desmoplasia. E a desmoplasia na direita, olha, já todos esses fragmentinhos à direita, a imagem da direita, para cá, para a direita. Totalmente à direita. Aqui. Na outra. Isso, ó, fibrose, desmoplasia, aí já invadiu, certo? Então você tem no mesmo material, você tem eventualmente os passos, né? Então, se chamar de displasia grave, eventualmente não operam, sei lá, eventualmente, não, vamos observar. Não, é o momento de intervir, certo? Vamos lá? Próximo. Então, assim, se você... Tá bom, não tem experiência, não consigo cravar que é um IPMN neoplásico, como está à esquerda. Se você fizer a imuno, eu uso sempre essa duplinha, o P53 e o KM67. Não para ver volume, intensidade de positividade, para ver a despolarização nuclear. Então, olha, esse caso tem as duas coisas, né? O KM67 estourado, né? No IPMN normal, o KM67 é menor que 5%, 2%. Né? Vocês viram que eu falei IPM normal, né? Depois a gente pode falar disso. E o P53, além de aumentado, todos os núcleos grandes totalmente despolarizados. Então, estamos frente a uma neoplasia agressiva. Tá? Próximo. Então, é assim. Olha, eu tenho no mesmo material uma área de IPMN com alta complexidade, que os ocidentais vão chamar de displasia severa, grave, acentuada. Só que logo a seguir, à direita, eu tenho uma baita desmoplasia, né, que o IPMN não faria, e lá dentro, esses pontinhos roxos aí, às vezes até formam um maior, é como se fosse a limite plástica, tá? Esses pontinhos roxos não necessariamente são fibroblastos. Então, se você fizer uma imuno, vai dar citoqueratina nisso daí positivo, tá? Então, esses casos eu tenho chamado de adenocarcinoma de origem associada ao IPMN. Por quê? Os epitélios são ductais, o IPMN é ductal. A imensa maioria do adenocarcinoma ductal vem da lesão inicial, que é o panin, tá certo? Que é do pequeno ducto, e eu tenho o ductal. A outra via do ductal é o IPMN. Então a gente tem que começar agora, depois de todos esses anos, a gente começa a reconhecer que a histologia é distinta e a gente acaba vendo padrões associados no mesmo material, para imaginar a histogênese associada ao IPMN. Pode passar o seguinte? Então, pode ir? Pode ir. Esse caso é muito interessante porque o endoscopista vê uma lesão sólido-cística, né? Então, o que é o cisto, né? Num caso desse, um IPMN de padrão intestinal, geralmente
quando o IPMN de padrão intestinal é neoplásico, é adenocarcinoma, ele faz a forma coloide. Então, os cistos são esses, uma lesão muconodular, tá certo? Então, são lagos mucinosos, e dentro do lago mucinoso, se vocês olharem aí a parte superior da imagem à direita, tem as células flutuando no muco, tá certo? Mas se todo padrão, esse perfil dela é de mucina intestinal, CDX2 vai dar positivo, CK20 vai dar positivo, tá? Então, imagine um adenocarcinoma mucinoso lá no cólon, a gente replica aqui, tá certo? Próximo. Então, esse é o nosso início, Celso. A gente era assim, lesão cística, área sólida, nódulo no pâncreas, era assim. É a mesma coisa da gastro. Solicito anatomopatológico, não sei nem, sabe, gastrite, helicobacter. Para criança, então, é um desastre. Fila, temos mais um minutinho, por favor. Tá, estou acabando. Então, vamos lá. Deixa a história para lá. Vamos. Seguinte. E atualmente, como é que a gente está trabalhando, né? Praticamente, nesse nosso grupo, aí 100% dos casos tem informação relevante, tá certo? E, graças a isso, o nível de concordância é em torno de 90%. Então, isso mostra a importância do trabalho multidisciplinar. Tá? Eu queria terminar com isso. Acho que a coisa mais importante é a gente se entender enquanto grupo. Eu chamo que a imensa maioria dos IPMNs que eu vejo, no dia a dia, né, 90% dos casos que a literatura chama de displasia leve, é um epitélio hiperplásico regenerativo. Esse é o IPMN que a gente vê no dia a dia. Assim, borderline, ou que eu tenho que a literatura vai chamar de displasia moderada ou acentuada, ou a neoplasia invasiva, a minha experiência é em torno de 5% dos casos. Tá? Isso acho que a gente precisa ter em mente. Né? Nós não estamos lidando com algo maligno em seguida. Né? Tem que acompanhar, claro. Ninguém está falando que... Claro que é observação. Agora, o que acontece no dia a dia? Qual é a fotografia do dia a dia? É isso aqui. Tá? Imensa maioria dos IPMNs como apresentando com uma neoplasia benigna. Tá? Gente, é isso. Perfeito. É isso. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que o Rodrigo levantou a mão. Rodrigo, fica à vontade. Vamos fazer um comentário bem rápido, por favor, porque a gente já passou do tempo e a gente tem o tempo, né? Porque quem nos auxilia é o pessoal da Itamucino. Então, por favor, comentário bem rápido. Rodrigo, se alguém também tiver um comentário bem rápido, fica à vontade. Desculpa, é que eu preciso aproveitar o Fila. Fila, quando a gente fala, por exemplo, de um IPMN e da presença de um adenocarcinoma, né? Então, assim, hoje em dia a gente já entende uma certa parte sobre a genética, Carras, Genaz, P53, a gente teria potencial de fazer análise epigenética, proteômica, metabolômica, para pegar aquele cara que ainda não tem o CA invasivo, que vai estar associado, não estou dizendo que vai evoluir mas estar associado com o IPMN. A gente poderia falar de custos disso, mas assim, se você comparar entre operar uma lesão que ainda não é invasiva com deixar se transformar aparecer uma lesão invasiva, custo pessoal, custo social e o custo financeiro do tratamento dessa pessoa e do prognóstico dessa pessoa são irreparáveis, né? Claro. O que eu estou te dizendo é o seguinte, Fila, se a gente tiver uma microbiópsia, uma microhistologia, não só célula, com uma anatomia patológica, com exame anatomopatológico, imunohistoquímico, a gente consegue bem feitos. Isso daí, no fundo, acaba sendo a nossa arma mais potente para tratar esse paciente no momento adequado. Quer dizer, é isso. No final das contas, é isso que você está mostrando. Claro. Assim... Claro. E agora, sempre a morfologia está conectada. Porque, aqui, como você começou falando, se você fizer todo esse estudo molecular e a morfologia não tiver nada, é como fazer aquele DNA,
o teu mapa genético. Puta, tá lá que você vai ter um melanoma. É claro que você não vai ter um melanoma, necessariamente. Né? Perfeito. Então é esse o conceito. Quer dizer, você tem que associar as coisas. Né? Tudo que fizeram lá, o adenoma do colo vira câncer. Pronto. Aí o cara vê lá, P53, carrato, e a morfologia? Ele errou na morfologia. Então, se você não conectar as coisas, não dá certo. Mas é a partir da microhistologia. O outro passo é, se eu suspeitar, eu nem faço a imunistoquímica para preservar material para molecular, se você quiser, entendeu? O problema é a molecular. Molecular, atualmente, você vai ver isso na prática. O cara faz um corte de uma microhistologia e fala que não tem material para molecular. Problema. Hein? Bom, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado, Fila, pela sua fantástica aula, sem sombra de dúvida, uma aula maravilhosa, com material. Eu gostaria só de salientar que esse material todo do Fila é um material que ele vem coletando do Brasil inteiro há muitos anos, né? Ou seja, realmente uma experiência fantástica. Eu acho que é uma experiência que eu acho que poucas pessoas têm. Infelizmente, nós já passamos do horário. Infelizmente, a gente não vai poder. Se alguém quiser conversar com o Fila no particular, no nosso grupo, tem o telefone dele. Sintam-se à vontade para perguntar. O Fila é um cara muito aberto para isso. Gente, desejo a todos uma boa semana e nós nos encontraremos na próxima semana para mais uma reunião do nosso grupo. Raquel, muito obrigado por ter participado aí. Pena que você não participou na primeira etapa aí. Um abraço para todos vocês, boa semana e um bom fim de semana. Tchau. Obrigado, gente. Boa semana a todos. Tchau.